tem o Retrô, cheio de poça de lamas, jogadores com muita dificuldade, até tentavam fazer nas suas dinâmicas de movimentações algumas progressões no meio de campo, mas não estavam conseguindo, até porque os dois times têm características parecidas, né? De jogadores que carregam a bola no meio de campo, de jogadores leves e mais técnicos. Só que o Asa estava mais leve com a escalação que o técnico Rodrigo Fonseca tinha colocado em campo, voltando com os três meias, os três volantes com o Didira mais central. Aliás, Didira não, jogando com os três volantes, aquela trinca de volantes que ele conseguiu ter como padrão e evoluiu com o time no Campeonato Alagoano. Só que a configuração foi diferente, ele usou o Didira de falso 9, porque o Grafite estava jogando do lado esquerdo e o Kellyton estava jogando do lado direito. E aí veio aquilo que a gente citava na transmissão: o Didira nunca jogou assim. Se pegar a carreira do Didira, ele nunca jogou de falso 9 e ele tentou mais uma vez. O Didira, ele tem que ter um campo de ação ampliado, ele tem que ser aquele cara que vem de trás para ajudar a construir, e o Asa não tinha essa figura mais uma vez. Ele tentou inverter em alguns momentos, inclusive no primeiro tempo, mas é como eu disse, primeiro tempo pode descartar. Na segunda etapa veio uma mudança na equipe do Retrô que eu citava que o Asa poderia fazer. Em jogo de campo pesado, chovendo, de muito contato físico, é necessário a figura de um centroavante, de um cara que brigue com os zagueiros, que tenha profundidade para que ele consiga reter a bola. E foi aí que entrou o mascote na equipe do Retrô e o jogo do Retrô mudou. Quando parou um pouco a chuva e no segundo tempo o Retrô conseguiu jogar. E foi aquilo que eu falei na transmissão: se o Retrô conseguiu jogar colocando a bola no chão, então o Asa também poderia fazer da mesma maneira, só que não conseguiu. Mais uma vez foi um time lento, mais uma vez foi um time sem dinâmica de movimentação para melhorar, inclusive, essa parte da criação, e teve muita dificuldade. Veio melhorar um pouco quando o próprio João Cabral entrou, e aí sim, a figura do centroavante, ele conseguiu reter a bola, conseguiu brigar com os zagueiros, mas foi um time outra vez ineficiente. E aí tomar um gol em uma jogada que, se a gente pegar a jogada, e depois eu estava analisando friamente o lance e assistir de novo o jogo, muita gente coloca na conta do Rony Lobo, mas não. Se a gente pegar o gol aí, o Preolito pode fazer, inclusive, é rápida a didática do gol. O Asa tá numa transição e coloca 7 jogadores no campo defensivo do Retrô. Quando perde a bola, tá todo descompassado, todo desorganizado. Vai ter espaços entre os setores, os zagueiros vão estar correndo para trás, e aí vem a parte que eu sempre digo e falo, repito também, disse na transmissão: não é culpa apenas de um jogador. O Rony Lobo estava correndo de lado e para trás, tentando inclusive fazer a cobertura do espaço que foi oferecido. O Fernandinho, ele vem de trás e de frente, correndo nas costas do Rony Lobo, fez o facão certinho, e aí tem o gol da equipe do Retrô. E é aquilo que eu falo: a forma que você ataca vai definir a forma como você defende. Se atacou de forma desorganizada, desconectada das linhas e desordenada, vai tomar um contra-ataque como o Asa tomou nesse gol aí. E aí, para mim, foi uma falha muito mais coletiva do que individual de movimentação. Mas no fim, foi um Asa de novo sem força ofensiva, sem repertório ofensivo, que sucumbiu de novo diante de um Retrô que estava muito, muito organizado na fase defensiva. E aí a gente já sabe o que aconteceu depois do jogo, demissão, enfim. É um time do Asa que parece que estagnou em termos de nível de atuação, e foi mostrado mais uma vez contra a equipe do Retrô, apesar do estado do gramado. Mas eu vou repetir o que eu falei na transmissão: se no segundo tempo, quando secou um pouco o tempo, quando deu uma parada a chuva, o Retrô conseguiu jogar, colocar a bola no chão, então o Asa poderia, porque estava horrível para os dois. E aí a gente pode falar, estava horrível para os dois por conta da condição da chuva e de como ficou o gramado. Mas, em resumo, um Asa pobre em termos de repertório, lento, sem tanta intensidade como já teve, e aí mais uma derrota e a pressão aumenta. Agora sim, crise. Para mim é crise. E um ponto que a gente vai discutir, obviamente, também, até para passar para o Cardiá para trazer informação, me chama muita atenção, e é impressionante que é algo sistemático no Asa: o silêncio das pessoas que cuidam do futebol. Cadê as pessoas que cuidam do futebol? Não é para mim o pronunciamento, não é para mim a manifestação de chegar e dar a cara a bater, é para o torcedor. Alguma explicação tem que ser dada, porque quando não se faz isso, e eu falei isso hoje pela manhã no Jogo Rápido, transparece para o próprio torcedor, e eu penso, imaginando como torcedor do Asa, que os caras só aparecem no bom. Porque quando tava bom, final de campeonato alagoano, início de Série D, tava todo mundo aparecendo.
aparecendo no Instagram, aparecendo no estádio. Então, quem cuida do futebol, já que não tem um gerente de futebol no Asa, porque segundo algumas pessoas do clube é moda, alguém vai ter que aparecer para dar uma explicação para o torcedor. Manifestação para o torcedor, repito, não é para mim, não é para o Clevânio, não é para o Cardeal, não é para o Tony, é para o torcedor. Alguém vai ter que falar. Não adianta só nota oficial. O torcedor do Asa está cansado já de nota oficial e ninguém aparecendo quando tem uma crise, quando tem momento de crise. Então isso, infelizmente, para mim no Asa é sistemático, está acontecendo de novo. Cara, não seria uma resposta imediata, né? Seja qual for a direção do clube, ela não vai chegar e demitir de uma tacada só 6, 7 jogadores com a chegada de um técnico, sem antes conversar com ele. O cara vai chegar amanhã de manhã, aí deve sentar, deve ser passado um relatório. O cara já tem informação, tive a oportunidade hoje de conversar com o Raniel Ribeiro ao telefone hoje, rapidamente, mas conversei. Você deu prova disso ontem, sim. Que eu consegui o contato dele ontem, Clevânio Henrique. Então hoje eu tive a oportunidade de conversar com ele. O cara vai chegar amanhã de manhã, vai ser apresentado aí no relatório, já sabe de coisas que, assim, internamente já tem conhecimento, porque já conversou com algumas pessoas, já recebeu informações. Então, assim, ele vai chegar amanhã e deve sentar, receber espécie de um relatório, porque eu acho que até um contato com o Rodrigo Fonseca ele deve ter para receber algo de informação. E outras pessoas daqui de Alagoas que já trabalharam com o Raniel na época do Campinense, do Serra Branca, inclusive, e outros clubes, e que trabalha, que mexe com futebol também, já conversou com ele. Já até eu tenho informação extraoficial que uma pessoa que mexe com futebol aqui em Alagoas, quando eu digo mexe com futebol, trabalha agenciando jogadores, trabalha empresariando, enfim, trabalha como gestor de clube, disse, lá precisa de no mínimo 4 peças para você não ter dor de cabeça. No mínimo 4. Não foi dito posições, mas a pessoa já passou essa informação para ele. Porque X tem essa deficiência, Y tem essa deficiência. Já foi passada a informação para ele ao telefone. Óbvio que ele vai querer, o Raniel Ribeiro, ele vai querer uma informação oficial. E essa informação oficial vai vir do clube. Amanhã, quando ele chegar aqui em Arapiraca, no período da manhã, chega de manhã em Arapiraca, foi o que ele me disse hoje ao telefone. Chegaria amanhã de manhã em Arapiraca, vai se apresentar, acho que à tarde, e já começa a trabalhar. E assim, é evidente que deve ter saídas, isso é fato. Os próprios jogadores sabem disso, que deve ter saída, assim como pode ter também algumas chegadas. E aí eu vou botar essa informação que eu recebi ontem, ainda no domingo, por essa pessoa. Ele diz, precisa de 4 peças lá. Você vai ver. Se você pegar os scouts dos jogos, você pegar os melhores momentos dos jogos ou assistir alguns jogos inteiros, você vai ver que tem peças que não se encaixam, que são deficientes em determinadas funções e não tem a qualidade. Foi isso que a pessoa me disse. E aí ele disse, eu só posso dizer quando eu chegar aqui, analisar, que ver, que eu der o treino, que acompanhar. E a gente sabe, André, que isso é normal no futebol. O treinador chega, ele vai querer reforços. Por que ele vai querer reforços? Primeiro, para qualificar o time dele, para ele ter uma sustentabilidade, ter um sustentáculo. Vai querer jogadores que sejam da confiança dele, que ele confia no cara, pelo menos um esteio. Faz isso, é extremamente normal isso, quer seja no Asa, no Flamengo, no Itacuruba, onde quer que seja, em qualquer lugar, isso é extremamente normal. Os jogadores que estão no Asa hoje sabem que isso é normal, e eu não tenho dúvidas que tem alguns atletas no Asa hoje, que estão atuando no Asa, ou que estão inscritos, estão treinando no Asa, que sabem que numa situação de possíveis saídas, é um dos nomes. O cara sabe, porque você trabalha numa empresa. Você sabe, quando o cinto começa a apertar, rapaz, acho que vai ter demissão. E eu acho que talvez pode ser eu, não é assim que o cara diz? Porque você sabe, o cara se conhece. Aquele jogador que não está sendo relacionado. Exatamente. Então, assim, vai ter isso é fato. Eu acho que vai ter. Agora, vai depender muito da direção do Asa. Porque, assim, pedir jogador, a gente sabe que todo técnico pede. Não tenha esse técnico que não peça jogador. Ele sempre vai pedir. Cabe à direção, se vai ter a condição suficiente em todos os aspectos
para dar o que o técnico precisa. E aí eu concordo com o Clevane em parte, quando ele diz assim, o problema não é só técnico, que de fato não é. Ponto. Não é. Acho que a direção do Asa dá uma resposta quando demite a comissão técnica, dá uma resposta. Mas precisa ser muito mais ainda. Oi, Moraes. Precisa de muito mais ainda. É bom que você está concordando com o Clevânio dizendo que o problema não é só técnico, tudo bem. Agora, lembre-se somente de uma coisa. Aqui no início do Campeonato Brasileiro da Série D, eu, você, Clevânio, o Viderlan, André, todo mundo, a gente dizia, agora o Asa tem um grupo de jogadores. Isso. O Asa antes tinha só um time, ele agora tem um grupo. Então, eu acho que esse grupo terminou falhando em determinado momento da competição, quando o técnico Rodrigo Fonseca começou a se perder na escalação, colocando sem condição de jogo o Júnior Viçosa, colocando o Anderson Feijão em alguns momentos sem também condições de atuar para ser titular. Quando colocou o Léo Cereja não atendeu a expectativa. Então, eu não acredito que o problema não seja só do técnico. Eu acho que é do técnico, porque tinha um grupo que a gente dizia que ele tinha um time titular e tinha reservas à altura para contar na hora que ele quisesse. Só que no meio do caminho, ele, para mim, é quem se perdeu nessa escalação do time do Asa. E tá aí a bela explicação do André com relação ao comportamento do time ontem diante do Retrô em Pernambuco. Então, por isso que eu faço essa ressalva em responsabilizar mais e muito mais o treinador, que estava com um grupo na mão que a gente dizia que era bom, que tinha peças de reposição, e de repente o time não atendeu mais a expectativa do treinador. É o caso do lateral que vinha jogando 2 partidas no lugar do Paulinho. O que é que ele fez? Nada. O que é que ele contribuiu? Nada. Então é uma coisa que vem puxando a outra, e acho que é por isso que estava na hora da mudança, e eu levo a responsabilidade sim para o técnico Rodrigo Fonseca. Você entendeu? Entendi plenamente. Eu também acho que a responsabilidade é do Rodrigo Fonseca, porém, não só dele, de mais gente também. É isso que eu quis dizer, do próprio elenco. E quando eu disse aqui que o Asa não tinha um time, só tinha um grupo, eu vou mais além. Eu disse aqui que parecia uma família, de tão unido que era o grupo. E que era um grupo de fato qualificado. Era uma coisa linda. Eu disse isso, só que tem um detalhe. Quando eu digo que acho que vai sair jogadores, tenho quase que certeza que sim, porque tem quantidade e não tem qualidade 100%. Você tem um time, pronto, tem um grupo eu vou dar formado. 2 exemplos a você. Não tô querendo dizer que os caras têm que ser mandados embora, não é isso não, que eu não quero que ninguém perca o emprego por minha conta. Mas, por exemplo, surgiu uma lista aí de 7, eu vi a lista, que poderia essa lista ser divulgada como jogadores que vão ser afastados. Claro, concordo com você que a diretoria não é tão incompetente e tão inocente de tirar os caras antes do treinador chegar. Porque vai que, por exemplo, na lista tem Bené, um exemplo, Bené e Zé Wilson. E chega aqui o treinador na semana diz, não, esses caras são bons, esses caras jogam no meu time, eu não vou querer que dispense. Então é por isso que não tem que falar em dispensas agora, tem que deixar o treinador chegar, a diretoria apresentar mais ou menos o raio-x de 1 por 1, para que ele conheça 1 por 1 fora do jogo. E ele observe dentro de campo no treinamento se é verdade aquilo que está acontecendo e se há necessidade da dispensa do jogador. Então, por isso que tem que esperar agora. Que tem que sair, que tem que chegar, tem que chegar. Independente de qualquer coisa, nessa situação que o Asa vive, qualquer argumento, qualquer justificativa que a gente possa trazer para tentar encontrar respostas para esse momento do Asa, vai ser o mínimo do que poderá ser colocado como suficiente depois de 5 rodadas, com o time tendo 3 derrotas e apenas 2 empates.
15 pontos possíveis, 2 pontos conquistados. Caindo, por exemplo, dessa fase de uma liderança para uma 6ª colocação. Muito aquém daquilo que se pregava no Asa, daquilo que se colocava como prioridade, que era uma classificação para uma próxima fase da Série D sem tantos riscos. Hoje o Asa corre riscos até de não se classificar. Hoje o Asa corre riscos. E todos esses apontamentos que nós estamos fazendo aqui são apontamentos muito possíveis, senhores, de que os membros da diretoria do clube pudessem fazer também. O porquê, se é que não foi cobrado, né, essa situação do Rodrigo Fonseca, eu diria que existe um respeito pelo profissional, mas aí na gestão do clube, no momento em que se cobra, você diz, tá, então tudo bem, Rodrigo, agora é por sua conta e risco. Se você está bancando essa formação, a partir de agora a responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. Então o fato do André, por exemplo, estar dizendo que esperaria um posicionamento desse, era para que se pelo menos tivéssemos uma oportunidade de dizer, olha, a diretoria do clube foi cobrar satisfação, buscou esclarecimentos, nós não concordávamos com algumas situações que estavam acontecendo dentro do clube. É isso que talvez possa estar sendo cobrado hoje, e não para a gente aqui da NN, mas para o torcedor do Asa, porque o torcedor do Asa agora está descendo a lenha em cima da diretoria do Asa. As postagens que tenho visto, os comentários que tenho visto, para mim, acaba sendo um termômetro de uma insatisfação que o torcedor tem. E todos nós sabemos que, apesar de todas as críticas aqui, uma coisa o Asa não deixa faltar: condições de trabalho. Isso é uma coisa que eu acredito que o Asa não deixe faltar: condições de trabalho. Agora, essa falta de proximidade com o torcedor é o que acaba também prejudicando muitas vezes e criando situações, porque as nossas discussões, apesar de todo o lado pertinente que cada um tem aqui, que coloca ponto de vista dentro de uma margem muito coerente desse momento do Asa, do que o Asa viveu na competição, mas nós acabamos também muitas vezes colocando muito mais a imagem do que nós temos de experiência, de bagagem no futebol, do que o que possa ser a realidade dos fatos. Então eu não vejo somente isso como uma parcela de culpa do Rodrigo Fonseca. A diretoria do Asa faz o papel dela em oferecer as condições de trabalho, mas a diretoria tem a parcela de culpa também. E nós não precisamos aqui estar apontando nomes sobre essa situação, não. O Rodrigo teve culpa, teve muita culpa, porque nós estamos apontando aqui algumas dúvidas que tínhamos sobre a equipe do Asa, coisa que qualquer torcedor enxerga. Qualquer torcedor hoje enxerga. Não só precisa ser especialista, você não precisa ser um conhecedor de gestão, você não precisa ter um conhecimento aprofundado de planejamento para ver que o planejamento do Asa, aquilo que foi feito lá atrás, já foi totalmente comprometido, senhores. Comprometido. Com esse número de técnicos que vocês estão anunciando, que estão anunciando na temporada, a quantidade de jogadores, por exemplo, que o clube trouxe, e alguns não conseguiram valer o investimento que o Asa está fazendo. Então hoje o resultado é esse. E olha que eu sou um cara que falo isso com uma maneira muito triste. Por mais que muita gente pense que eu tenha algum tipo de razões, mas tenho maturidade suficiente, ou pelo menos procuro ter, para dizer que para mim é uma tristeza ver o Asa começar uma competição como começou e o Asa como está agora, numa Série D do Campeonato Brasileiro, reconhecendo que é uma competição difícil, mas que ao mesmo tempo o Asa não trouxe, nos momentos até de vitória, e nós precisamos ser honestos em relação a isso, aquilo que pudesse ter como uma postura para poder crescer numa competição no momento em que ela passasse a ser uma competição mais difícil, bem diferente do que está sendo Itabaiana. Muito diferente do que está sendo Itabaiana na competição. Então eu vejo que essa mudança de treinador pode trazer uma esperança. Não vejo isso como o certo do futebol,
mas já vimos muitas coisas erradas no futebol que acabaram dando certo. Exemplo, o CSE errou de técnico, não errou. Trouxe o Leandro Campos e a equipe agora me parece que de fato incorporou o espírito de disputa de uma Série D do Campeonato Brasileiro. Com um jogo de muita garra, venceu a equipe do Sergipe. Mas não considero mudanças de técnico dentro de um planejamento como o certo no futebol. Mas às vezes o certo ele não dá certo e o errado acaba dando certo. Então vamos torcer que essa situação do Asa acabe sendo o errado que dê certo, porque no final das contas eu penso no torcedor do Asa, eu penso naquele torcedor que nos acompanha todas as noites, que tem um respeito pelo nosso trabalho, e é esse torcedor que eu diria que merece tudo de bom que o Asa veio oferecer, e por isso que nós estamos debatendo, criticando e colocando situações construtivas para esse futuro do Asa da Série D. Chega dessa história, gente, mesmo entendendo a dificuldade de uma Série D do Campeonato Brasileiro, mas do Asa jogar uma Série D só para participar, pô.